Olá, o canal Semeando Vidas tem a honra de apresentar o 12º capítulo deste maravilhoso livro, Sermões Clássicos, autor Kennedy Hagin, 6 obstáculos à fé. Esse é o título. Compartilhe, dê o seu like e se inscreva neste canal. 1 Timóteo capítulo 6, versos 12. A palavra do Senhor diz assim: combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Quero que preste atenção, uma especial atenção, à primeira parte deste versículo. Combate o bom combate da fé. A única batalha que o crente luta é o bom combate da fé. A Bíblia o chama de bom combate da fé, porque na cruz Jesus chicoteou o diabo e levantou-se vitorioso sobre ele. Algumas vezes ouço cristãos dizendo que vão lutar contra o diabo. Não sei por que fariam isso. Jesus já o derrotou. O diabo está derrotado por nosso Senhor Jesus Cristo. De qualquer forma, não são páreo para o diabo. Ouço-os também dizer: vou lutar contra o pecado. Bem, eu não vou. Vou pregar a cura para o pecado. Não leva a nada lutar contra o pecado. A cura para o pecado. Jesus é a cura. A única batalha que o crente é chamado a lutar é o bom combate da fé. A Bíblia diz que cada crente recebe uma medida de fé. Romanos capítulo 12, versos 3. Alguns crentes em conversa comigo sempre confessam falta de fé. A verdade é, eles têm fé, mas talvez não o tenham desenvolvido ou falharam em liberá-la. Nesse caso, o problema real não é falta de fé. Se um crente não desenvolve sua medida de fé, esta será fraca. Fé fraca é também causada por falta de conhecimento da palavra de Deus, porque a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versos 17. A única maneira de você aumentar sua fé é através da palavra. Alguém disse: estou orando para que Deus me dê fé. Bem, você está perdendo seu tempo. Seria o mesmo que estalar os dedos e dizer abracadabra. Interessante. Isso faria tanta diferença quanto orar pedindo fé. Mas se você dedicar tempo para se alimentar da palavra de Deus e der ouvidos aos diversos dons que Deus colocou em sua igreja, a fé virá para o seu espírito conforme você recebe conhecimento da palavra. A falta de conhecimento da palavra de Deus o manterá prisioneiro. Você não pode agir de acordo com a palavra de Deus, além do conhecimento que tem dela. A fé crescerá com a compreensão da palavra. Se sua fé não está crescendo, sua compreensão da palavra não está crescendo. A falta de conhecimento do que a palavra de Deus diz sobre seus direitos, a redenção em Cristo pode mantê-lo em estado de incredulidade. É vitalmente importante se alimentar da palavra
permitir que sua fé cresça, para que possa combater o bom combate da fé. E perceba que é um combate de fé. Isso significa que deve haver inimigos ou obstáculos à fé. Se não houvessem quaisquer inimigos ou obstáculos à fé, não haveria combate. Vou lhe mostrar 6 grandes obstáculos à fé. O primeiro obstáculo à fé é falta de compreensão do que significa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. A falha em compreender o que significa ser uma nova criatura em Cristo bloqueia nossa vida de fé. Muitas pessoas não sabem que são novas criaturas. Pensam que Deus apenas perdoou seus pecados, mas Deus não teria proveito algum em apenas perdoar pecados. O pecador não estaria recebendo ajuda alguma se perdão fosse tudo que ganhasse com um novo nascimento. Ele ainda iria para o inferno, pois, a menos que sua natureza mudasse, ainda seria filho do diabo. A pessoa precisa nascer de novo e receber uma nova natureza em Cristo, precisa se tornar uma nova criatura. Não somos apenas pecadores perdoados. Nem somos apenas pobres e vacilantes pecadores membros da igreja. Não vivemos num beco escuro onde só existe lamentações. Isso não é para nós, somos novas criaturas criadas por Deus em Cristo Jesus, tendo em nosso espírito a própria vida e natureza de Deus. Já pensou nisso? Somos filhos de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Muitos crentes não sabem que têm vida eterna. Consideram-se salvos do pecado, é claro, mas a Bíblia diz: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. 1 João capítulo 5, versos 13. Saber o que possui por causa de sua herança em Cristo e quem você é em Cristo faz total diferença para a sua vida de fé. Observe isso. O segundo obstáculo à fé é a falta de compreensão do seu lugar em Cristo. Sugiro aos cristãos que leiam o Novo Testamento, especialmente as epístolas, e marquem todos os textos que dizem em Cristo, em quem e nele. Descobrirão que essas expressões ocorrem 133 ou 134 vezes no Novo Testamento. Incluo aqui os versículos que não dizem exatamente essas palavras, mas que as inferem. Por exemplo, use primeiro a João, capítulo 4, versos 4, que diz: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Uso também Colossenses 1,13. Ele, Deus o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Conforme você lê o Novo Testamento e descobre esses textos, precisa professar: sou esse em Cristo. E isso é o que tenho em Cristo. Se fizer isso, a vida será diferente para você.
Observe essas coisas. O terceiro obstáculo à fé é a falta de compreensão da justiça. A falha em compreender a justiça mantém mais pessoas aprisionadas do que qualquer outra coisa. Nunca vou me esquecer de quando comecei a entender os textos sobre fé e cura, anos atrás, quando estava no leito de enfermidade. Descobri Tiago capítulo 5, verso 16, que diz: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Olhei para aquele versículo e pensei: ah, se eu fosse justo, se algum dia eu viesse a ser justo, Deus ouviria minhas orações. Um dia estava lendo aquele texto com um pouco mais de atenção e percebi que a Bíblia diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Tiago capítulo 5, verso 17. Ainda assim, ele é citado como exemplo de um homem justo. Aquilo me marcou profundamente. Descobri que se Elias pode ser chamado de justo, eu também poderia, porque sou um ser humano assim, né, como Elias foi. Elias tinha seus altos e baixos, mas pensei comigo mesmo, como Deus pode chamar de justo alguém tão inconsistente? Li então os Salmos 32, versos 2, que diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Mesmo sob a antiga aliança, Deus atribuiu justiça àqueles cujos pecados haviam sido cobertos pelo sangue de animais sacrificados. E li 2 Coríntios capítulo 5, versos 21, aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O sangue de Jesus não apenas cobre nossos pecados, limpa-nos de todo pecado e, no novo nascimento, nos tornamos novas criaturas justas em Cristo. Deus não transforma injustos em novas criaturas. Somos criados por Deus em Cristo Jesus. Somos filhos e filhas de Deus. Podemos nos apresentar diante de Deus como se nunca tivéssemos pecado, sem qualquer sentimento de inferioridade, de culpa ou qualquer tipo de embaraço. Não precisamos ficar com a língua presa por causa de medo. Podemos ir à presença de Deus, porque ali é nosso lugar. Ele é nosso Pai Celeste. Louvado seja Deus. Quando nascemos de novo, nossos pecados são apagados. Os pecados de nossa vida passada foram cancelados pelo sangue de Jesus. Deus disse que não mais se lembraria de nossas transgressões. Salmo 103, 12, Isaías 43, 25. Se ele não mais se lembra delas, por que nós lembraríamos? Algumas pessoas dizem que pecaram muito desde que foram salvas e são espiritualmente fracas. Mas tem novidades para elas. 1 João capítulo 1, versos 9, nós lemos: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus faz duas coisas pelo crente quando este lhe pede perdão. Primeiro, quando o crente confessa seu pecado, o Senhor o perdoa. Segundo, o Senhor o purifica de toda injustiça. Quando pecamos, nos sentimos culpados e temos uma sensação de injustiça. Sentimos-nos embaraçados e espiritualmente inferiores para chegarmos diante de Deus. Mas Deus diz que quando confessamos nossos pecados, Ele nos limpa de toda injustiça. Injustiça é apenas a palavra justiça com o prefixo in, que significa não ou não justo.
Se somos purificados da não justiça, somos justos novamente. Isso é claro. Sei que muitas vezes, quando as pessoas percebem que são justas em Cristo, automaticamente são curadas. É comum as pessoas que estão sob a condenação pensarem que Deus está zangado com elas. Não conseguem entender que são a justiça de Deus em Cristo. O quarto obstáculo à fé é a falta de compreensão do nosso direito e privilégio de usar o nome de Jesus. A falha em usar esse nome nos mantém prisioneiros e nos dá uma sensação de fraqueza espiritual. Ao sabermos o que aquele nome fará por nós, podemos vencer Satanás em todas as circunstâncias e desfrutar da vida que Jesus já providenciou para nós. A maioria dos cristãos entende que o nome de Jesus pode ser usado em oração, porque ele disse: se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vou-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pede para que a vossa alegria seja completa. João capítulo 16, versos 23 e 24. Mas o nome de Jesus pode também ser usado em toda ocasião indicada pela palavra. Por exemplo, em Marcos capítulo 16, Jesus disse: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Versos 17 e 18. Esses sinais não são apenas para a igreja primitiva ou os apóstolos ou pregadores. Todo crente tem autoridade sobre os demônios em nome de Jesus. E nesse poderoso nome, todo crente pode impor as mãos sobre o doente e esse será curado. Observe essas coisas. O quinto obstáculo à fé é a falta de compreensão sobre como agir com base na palavra. Deveríamos deixar de tentar obedecer a palavra e começar a agir baseados nela. A Bíblia diz: confia no Senhor e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, verso 5. Apenas pergunte: o que diz a palavra de Deus? Se sabemos que a palavra é verdade e agimos de acordo com esse fato, ele se torna realidade em nossas vidas. O sexto obstáculo à fé é a falta de compreensão de que devemos conservar firmes a nossa confissão de fé. A verdade é que nossa fé acompanha o ritmo de nossa confissão. Hebreus capítulo 4, versos 14, a palavra do Senhor diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Romanos capítulo 10, versos 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Marcos capítulo 11, versos 23. Se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Louvado seja Deus. Certa vez, quando pregava em um certo local, o líder da mocidade da igreja me disse: irmão Reagan, tenho 32 anos e os médicos disseram que é impossível que eu e minha esposa tenhamos filhos. Você oraria conosco? Eu lhe disse que sim. Conversei então com ele e sua esposa. Ambos me disseram que
Dali em diante, professaria uma palavra de Deus sobre aquela situação. Então concordamos juntos em oração. Um ano depois, recebi uma carta daquele casal. Escreveram que tinha agora uma linda filhinha. Tudo o que haviam precisado fazer era agir com base na palavra. A fé é medida por aquilo que professamos. O que professamos determina em que medida somos úteis na obra do Senhor. Portanto, estude a palavra por você mesmo e descubra quem você é em Cristo e o que você tem em Cristo. Conserve firme a sua profissão de fé. Não deixe que nada o impeça de vencer no seu combate da fé. Louvado seja Deus. Senhor, dá-nos fé. Mais e mais, Senhor. Temos uma medida, mas dá-nos condições, papai, de fazer com que essa medida cresça mais e mais. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.